Oi, tudo bem? Meu nome é Annie e hoje a gente vai jogar Trash Impress, mas eu só posso dar acessórios. Se você gostou do vídeo, considere curtir e comentar para que ele engaje e chegue em mais pessoas. E também siga o canal para receber mais vídeos assim. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O primeiro tema foi Velho Oeste e eu fiquei bem preocupada de como eu ia fazer os acessórios como a calça, sem poder usar a calça. Mas um ponto bom é que o item principal que a gente precisava era justamente o chapéu, e o chapéu é um acessório, então eu poderia usar. Então eu já tinha um leve vislumbre de como ia ficar o look. O item que eu mais usei em todas as partidas foi aquele chapéuzinho do set de Robux que a gente ganhou de Halloween, porque ele era ajustável e dava pra fingir que era uma camiseta. Ele não servia tão bem, porque ainda assim mostrava a alça do sutiã, por isso que na maioria das vezes eu usei um sutiã da cor da pele da boneca para tentar simular que era a pele dela mesmo. E eu sei que pode ser considerado trapaça, mas eu quis colocar isso pro look não ficar tão feio. Eu não sei se eu usei esse truque em todos os looks, mas eu acho que em um eu não usei. Então, se vocês considerarem trapaça, eu já vou ter que me desculpar, porque eu tive que fazer. Mas voltando pro look, antes de fazer o vídeo, eu fui no Free Play no Off e favoritei todos os itens ajustáveis que poderiam me ajudar a fazer os looks. E isso funcionou muito bem, porque me economizou muito tempo e me ajudou bastante na hora de escolher os itens. Se vocês forem fazer esse desafio, essa é uma dica que eu recomendo muito, porque vai facilitar a gameplay em 100%. Eu utilizei alguns itens que vocês podem considerar peças de roupas, como mangas, sapatos e meias, mas eu particularmente não considero, eu considero realmente um acessório à parte, porque é uma coisa que você escolhe além da roupa. E também coloquei o paninho do VIP. Eu não sei se vocês consideram uma parte da roupa, mas eu considero um complemento, um acessório. Então eu não adicionei como se fosse uma roupa. Em geral, o look ficou muito bom. Eu gostei do resultado, eu fiquei impressionada do que eu fiz, porque eu só tinha feito antes um look de teste fazendo só acessórios para eu ter alguma ideia de alguns combos. Então eu fiquei bastante impressionada com o resultado. E eu também fiquei impressionada que ninguém me gongou na passarela falando que meu look tava feio. E isso me deixou genuinamente feliz, porque eu estava em um server pro, então eu achei que as pessoas seriam um pouquinho mais exigentes. Mas o look foi esse e vamos pra passarela. Eu gostei da escolha de estampas que a Diva usou, eu achei bem legal o acessório e o layering, então eu acho que o 4 foi uma nota muito boa. Eu não gostei muito da escolha de cores da Diva, mas eu gostei do resultado final, então eu achei 3 uma nota boa pro look. Eu gostei muito desse look, mas eu acho que ela poderia ter combinado a cor do cinto com a cor da estrela, então eu acho que se tivesse isso combinando ficaria bem melhor, mas em geral o look estava bom, então eu dei 4 estrelas. A próxima fui eu e eu tava desesperada, eu não sabia que pose fazer, porque eu sabia que ia bugar tudo na parte do sutiã, então eu coloquei a pose do manequim, depois tentei a sorte e graças a Deus eu consegui fazer uma pose que combinava. A próxima diva eu gostei bastante da vibe que o look dela ficou, eu senti que ela quis trazer aquela vibe briga do faroeste, onde tá aquele momento de tensão, então achei que ficou bem legal, valeu 3 estrelas. Essa aqui eu não gostei tanto porque ficou basicamente o set inteiro com uma cara, que eu também não gostei tanto da maquiagem. Eu achei que faltou um pouco de esforço, ficou básico, mas ainda assim tava no tema, então eu dei 2 estrelas. Essa pessoa eu comecei gostando porque eu achei que fugiu bastante do tema de cowboys, então eu tinha dado 4 estrelas, mas aí ela mandou no chat que não tinha terminado, então eu percebi que era só um look que não tava terminado. Essa pessoa, sem comentários, provavelmente tava sem tempo, então ela só colocou o 7 e nem deu tempo de trocar a cor da pele. E eu consegui me classificar em terceiro lugar, para a surpresa de muitos. Eu não esperava que eu ia pegar porque, pódio. Meu Deus, é um look só com itens, não é uma coisa tão legal de se fazer, porque fica muito estranho na hora da passarela, pode ser até legal em gameplay, mas na passarela fica bem feio. Então eu fiquei bem chocada que eu consegui classificar no pódio. Depois dessa vitória chocante, podemos ir para a próxima partida. E o tema era listras em exagero. No começo eu fiquei bem animada porque eu idealizei um look, mas no final ficou bem diferente do que eu tava pensando. Eu ia fazer um look mais puxado para um palhaço de circo misturado com mímico, mas no final não ficou tão parecido e eu entendo porque eu não tinha o acesso às roupas. Mas ficou até que legal e, surpreendentemente, as pessoas do server também gostaram, visto a posição que eu fiquei no pódio. Eu tava com um pouco de medo de descer a passarela só usando itens e acessórios,
porque tava tendo uma briga no chat de uma menina falando que a outra era pick me, porque a diva tinha falado no chat que não estava conseguindo fazer direito o tema da partida anterior, que era Guiaro. Então ela falou que tinha nojo dessa menina porque ela estaria mendigando votos. Então eu já fiquei um pouquinho apreensiva em relação a isso, porque se ela ficou muito brava com a menina que tinha apenas falado que não sabia se estava no tema, imagina o que ela ia fazer comigo, que era a Tonhona, que não estava usando nada além de acessórios. Mas, surpreendentemente, ninguém falou nada, e eu agradeci muito por isso, e eu ainda consegui me classificar numa posição ótima, vocês vão ver no final. Eu, pessoalmente, gostei bastante da roupa que eu fiz, eu consegui tirar leite de pedra, eu gostei bastante da paleta de cor, embora tenha sido só preto e branco, eu achei que ficou um mix bem legal. Então, visto isso, a gente já pode ir pra passarela, ver o look das outras pessoas, e também fazer com que elas vejam o meu look. Eu não gostei tanto desse look, eu achei que a escolha de padrão nessas roupas específicas não ficou tão legal, então vale apenas um 2. Esse look ficou até que legalzinho, ele tava dentro da proposta do tema, então eu não poderia dar uma nota baixa, mas é a mesma coisa do outro look. A roupa não foi a melhor escolha para esse padrão, que era basicamente indispensável para esse tema. Esse aqui eu não sei direito se estava no tema ou não. Ele não tinha exatamente listras, mas ainda assim tinha algo que poderia lembrar. Então eu dei um 2 só pela dúvida. A próxima pessoa eu gostei bastante e era justamente a menina que estava sendo julgada por supostamente mendigar votos, mas eu amei o look dela, foi pra mim o melhor da passarela. Por mim, já deveria ter ficado em primeiro lugar. A próxima fui eu descendo na passarela com esse look tenebroso. Eu fiquei desesperada nessa parte porque eu não sabia que pose usar e eu também tinha perdido a pose do manequim, mas eu consegui improvisar com outras que não ficaram tão legal, mas pelo menos cumpriram mais ou menos a sua função. A próxima pessoa foi ela, eu até que gostei, não foi tão legal a escolha de roupas para estampa, mas pelo menos estava no tema e não estava tão feio assim. E de novo nós ficamos no pódio, dessa vez em primeiro lugar, com incríveis 31 estrelas, o que é bastante para mim em um Cyber Pro. Eu só trocaria o terceiro lugar para o primeiro lugar e eu iria para o segundo lugar, porque eu gostei bastante do look da diva do terceiro lugar. Então acho que ela deveria ter ficado nesse lugar, mas eu também não tô reclamando da minha vitória. O próximo tema foi Baile do Pesadelo. Eu não tinha entendido direito na hora o tema, então eu acabei fazendo uma coisa meio nada a ver. Mas no meio da partida eu percebi que eu tava fazendo um pouco fora da curva, porque eu percebi que as pessoas estavam puxando muito pro lado do terror e eu tava puxando mais pro lado sombrio. Então eu consertei e coloquei um pouquinho mais de terror. Nesse tema eu fiquei muito preocupada, porque baile remete a vestidos grandes e eu não tinha como fazer um vestido grande usando apenas acessórios. Eu consegui improvisar um vestido usando o véu. Ele não ficou volumoso como eu gostaria que ficasse, mas não tinha como fazer um vestido volumoso só com os acessórios, pelo menos naquela hora. Então eu acho que eu fiz um bom trabalho contornando aquilo, e o Cyber também gostou. Faltou um pouco da parte do terror, eu acho que sim, faltou muito, mas nessa parte eu tava tão preocupada em fazer um vestido de gala que eu nem me preocupei ou me atentei em fazer detalhes de terror. Se eu tivesse tido mais tempo e me ligado nisso, eu provavelmente teria adicionado o sangue e trabalhado um pouco mais na maquiagem personalizada. Indo pra passarela, nós tivemos essa diva com um vestido preto básico, sem muito layering, com um rosto até que bom, legal, com um item de ajuste. Eu achei que valeu 3 estrelas. A segunda pessoa já veio com um look mais evoluído. Eu até que gostei do layering, mas eu não achei lá aquelas coisas. Eu sou muito exigente quando eu estou em Cyber Pro e Master, então eu acho que valia um 4. Eu fui a terceira pessoa a sair da passarela. Eu não gostei tanto assim do meu look. Não tá lá essas coisas, mas também não tá ruim. Então, não tem muito o que falar sobre ele. A próxima pessoa eu não gostei, por mais que tivesse uma coisa que eu acho que é muito necessário, que é o vestido bufante. Não ficou tão legal a execução. Pra mim, vale um 3 estrelas mesmo. Ou 2, porque eu acabei de ver que eu mudei. Essa pessoa eu gostei bastante. Cumpriu o tema. Acho que faltou um pouco da parte do baile, mas são percepções diferentes que nós temos. Cumpriu bastante a parte do terror, então vale 4 estrelas. Essa pessoa eu até que gostei, mas é um problema desse server que tava tendo, que era
pouco layering e muita produção na parte da cabeça. Então eu acho que 3 estrelas é uma nota ok e que é condizente com esse look. E com o fim da passarela, nós podemos ver que eu fiquei em segundo lugar. Eu achei meio estranho ter ficado no pódio em todas as partidas, mas eu não vou reclamar. Eu consegui o pódio com 22 estrelas, o que eu não acho nem bom nem ruim para um server pro. Eu achava que poderia ser melhor, mas eu não vou reclamar porque tem vezes que a gente fica com 8 estrelas, né? Então o vídeo foi esse. Se você gostou, eu peço que você curta e comente no vídeo e compartilhe para alguém que gostaria de ver esse conteúdo. Se você quer ver mais vídeos assim, considere se inscrever no canal, eu vou ficar muito agradecida. E tchau, até o próximo vídeo.